Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O assunto da nossa aula de hoje será planeta Água. Vamos falar sobre a hidrografia, que na geografia é o estudo da água, um dos elementos da natureza estudados pela geografia. Então, pessoal, o título desse capítulo do nosso livro é Planeta Água, É uma referência a uma música lá da década de 80, composta e cantada pelo Guilherme Arantes, e que fala da importância da água para os seres humanos e para os seres vivos de forma geral. E o planeta Terra bem que poderia ser chamado planeta Água, porque cerca de 70% da sua superfície é coberta por água, certo? Porém, dentre essa água, apenas 3,5%, ou seja, 3,5% é água doce. Os 96,5% corresponde a águas salgadas, que compreende os oceanos e mares. Então, apenas uma pequena fração dessa água que existe no planeta Terra é água doce, ou seja, a água que não é salgada. É a água que é encontrada nos continentes, na forma de rios, na forma de lagos, na forma de lençóis freáticos ou aquíferos, que é a água subterrânea. Então, ou então em geleiras, as geleiras localizada no topo das montanhas, elas também são grandes reservas de água doce, só que na forma sólida, certo? Então vocês estão vendo aí uma imagem mostrando aonde está localizado toda a água do planeta Terra, Repito mais uma vez, 96,5% e toda a água existente no planeta Terra se encontra nos mares, oceanos e mares, e os outros 3,5% nos continentes, aí que vocês estão vendo, é localizado, como eu já falei, nas geleiras, nos lagos, no subterrâneo e nos rios também. Ok, pessoal? Então vamos avançar aqui, vamos avançar para a próxima página do livro, para a gente saber o que tem aqui. Então, aqui nós chegamos na questão do ciclo hidrológico, A água em movimento. O ciclo hidrológico, também chamado de ciclo da água, é exatamente o movimento que a água realiza, no planeta Terra, ou seja, entre a superfície do planeta Terra e a atmosfera. Então, a água, ao contrário que muita gente pensa, ela não está parada na superfície da Terra. Ela passa de um estado para outro através das mudanças de temperatura entre a superfície e a atmosfera. Então, o ciclo hidrológico mostrado aí por esse desenho, nós podemos perceber que a água ela realiza basicamente aí 5 etapas, São 5 etapas do ciclo da água, do ciclo hidrológico. A primeira etapa nós podemos colocar aí a evaporação, a evaporação da água, que é exatamente o momento que a água passa do estado líquido para o estado gasoso e sobe, ou seja, se acende para a atmosfera. Isso devido ao aumento da temperatura. É claro que a maior parte da água evaporada é exatamente nos mares e oceanos, porque é onde se encontra a maior porção de água, certo? Não importa se a água é doce ou se ela é salgada. Na verdade, não existe água doce, só existe a água que não é salgada. Ela é chamada de água doce unicamente para se opor à água salgada dos mares e oceanos. Então, uma vez essa água evaporada,
e só se evapora água pura, o sal sempre fica nos oceanos. Inclusive esse é o motivo por que os oceanos todos os anos se torna cada vez mais salgado, né? Porque a água entra com uma certa quantidade de sal e evapora, deixando o sal no fundo dos oceanos. Então a evaporação que acontece tanto nos mares como nos lagos ou até mesmo nos rios, certo? Só que de forma mais intensa, em maior quantidade nos mares, porque tem mais água. Então a evaporação é a primeira etapa do ciclo hidrológico. Subindo para a atmosfera vem a segunda etapa do ciclo hidrológico, que é a condensação. Que é a condensação? É a formação das nuvens de chuva, né? As partículas de água, de H2O, que é água, elas vão se juntar, vão se condensar e formar as nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva são direcionadas para o continente, né, ou para outros lugares dos oceanos, através dos ventos ali, são aqueles ventos que sopram dos oceanos para os continentes, e elas vão se elevar, ou seja, elas vão subir um pouco mais na atmosfera, chegando em lugares da atmosfera que a temperatura é mais baixa. Então, como a temperatura nas partes mais elevadas da atmosfera é mais baixa, a água ela passa para o estado, aliás, ela volta para o estado líquido. Ou seja, acontece aí a terceira fase ou terceira etapa do ciclo hidrológico, que é a precipitação, que também é mais conhecido popularmente como chuva, né? Então a precipitação, que pode ser também na forma de neve, pode ser também na forma de granizo, são aquelas pedrinhas de gelo, dependendo da temperatura ambiente lá nas camadas superiores da atmosfera. Então a precipitação, a água cai na forma de chuva até chegar na superfície. Se essa chuva cai na superfície continental, ou seja, do continente, em terra firme, em terra emersa, então essa água ela vai cerca de 25%, ela vai ser infiltrada no solo, e aí essa infiltração da água no solo é a quarta etapa ou quarta fase do ciclo hidrológico, a infiltração. O restante da água, cerca de 75%, ela é escoada, né, nos rios, nos córregos, em direção aos grandes lagos ou de volta para o mar, os oceanos, de forma geral, certo? Então, esse escoamento seria a quinta etapa ou quinta fase do ciclo hidrológico. Então, nós temos aí a primeira etapa, a evaporação, que a água subiu, passou do estado líquido para o estado gasoso. Depois nós temos a condensação, que é a formação das nuvens. Depois nós temos a precipitação, que é a chuva. Depois nós temos a infiltração. E por último, o escoamento. Então aí são as 5 fases ou 5 etapas do ciclo hidrológico, que é esse caminho, esse percurso que a água realiza na natureza. Ok, pessoal? Então, esse aí é o ciclo hidrológico ou ciclo da água que vocês estão vendo aí no desenho. Certo? Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Vamos avançar aqui para ver o que tem mais, né? Aqui alguns desenhos mostrando a interferência do ser humano, né? Das construções feitas pelo ser humano na questão do ciclo hidrológico, né? Nós percebemos aí que as cidades, né, os calçamentos, a pavimentação das vias urbanas, elas vai de certa forma prejudicar na infiltração
da água no solo, provocando as enchentes, inundações e aqueles problemas que ocorrem nas cidades na época das chuvas. Vamos avançar aqui, oceanos e mares, vai falar um pouco sobre os oceanos e mares. Muita gente não sabe a diferença entre oceanos e mares. Eu vou tentar explicar de forma bem resumidazinha, bem rápido, qual a diferença dos oceanos e mares. Primeiro, os oceanos, eles são grandes extensões, grandes massas, de água salgada, certo? Que cobre a superfície terrestre. E eles são, ao todo, 5, segundo a maioria dos cartógrafos e geógrafos, eles colocam como 5 oceanos. Existem alguns geógrafos e cartógrafos que têm opinião diferente, já colocam como 3, outros colocam como 4, mas nesse livro aqui são colocados 5 oceanos. O Pacífico, que fica entre a América e a Ásia, e a Oceania também, que é o maior de todos os oceanos, o Pacífico. O Atlântico, que fica entre a América, Europa e África, que é justamente o oceano que banha o litoral brasileiro. Então, qualquer pessoa que vai para qualquer praia no Brasil e entra no mar, estará se banhando nas águas do Oceano Atlântico. O Oceano Índico, que fica entre a África, Ásia e Oceania. E lá em cima o Oceano Glacial Ártico, ao norte da Europa. E o Oceano Glacial Antártico, próximo à Antártida, certo? Alguns geógrafos ou cartógrafos entendem que o Glacial Ártico faz parte do Atlântico, mas a maioria entende que é um outro oceano, ok? E os mares? O que são os mares? Os mares são extensões de águas também salgadas que fazem parte dos oceanos. Os mares são menos profundos do que os oceanos e têm dimensões menores. Então, os mares são extensões. Os mares pertencem aos oceanos, fazem parte dos oceanos. Então, em grosso modo, os mares são aquelas partes dos oceanos que estão em contato direto com os continentes. Então, ao mesmo tempo que você está no mar, você também está no oceano, ok? Então, se você está numa praia do Brasil e você entra no mar, você também está no Oceano Atlântico, certo? Os mares são classificados como 3 tipos. Os mares fechados, que são esses mares que parecem grandes lagos de água salgada, como o mar de Aral, o mar Cáspio, são mares fechados. E tem também os mares abertos, que são mares, como o próprio nome já está dizendo, eles são abertos para os oceanos. É apenas quando o oceano ele dá uma entrada no continente, como o caso o mar do Caribe, o mar da China, o mar do Norte, são mares abertos. E tem também aqueles mares chamados mares mediterrâneos, que são mares semi-abertos, digamos assim. Eles são quase todos fechados, mas tem uma pequena saída para os oceanos, que é o caso do mar Mediterrâneo, certo? O mar Vermelho são exemplos de mares mediterrâneos ou mares semi-abertos. Ok, pessoal? Vamos avançar aqui bem rapidamente, o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, certo? Aqui vai falar um pouco sobre a energia maremotriz, que é um tipo de energia gerada pela força das ondas do mar. Já existe aí equipamentos para, digamos assim, captar, armazenar essa energia provocada pelas ondas do mar, ok? Vamos avançar um pouco mais.
Pronto, aqui chegamos a um ponto muito importante, não posso deixar de falar sobre esse assunto, que são os rios e as bacias hidrográficas, certo? O que são as bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas são... Vou avançar aqui que tem um desenho aqui, fica melhor de explicar. Pronto, eu cheguei aqui o desenho mostrando o que é uma bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica é uma área, né, uma determinada área da superfície terrestre que é drenada, ou seja, ela é escoada por um rio principal, e seus afluentes. O que são afluentes? São aqueles rios menores que se encontram com o rio principal. Então vocês estão vendo aí o desenho de duas bacias, uma maior e outra menor. Do lado esquerdo, nós estamos vendo uma bacia maior, certo? É chamado de bacia, que ela realmente tem a forma de bacia, onde o fundo da bacia é onde passa o rio principal, certo? E as bordas da bacia são justamente os picos das serras de onde nascem os rios, onde ficam as nascentes dos rios. Então, as nascentes dos rios, tanto dos afluentes como do rio principal, se localiza nas bordas da bacia, ou seja, nos picos das serras, e o fundo da bacia, ou seja, o meio, a parte mais baixa da bacia, é onde passa o rio principal, onde passa o maior volume de água que é escoado, certo? Então, os rios, certo? Eles são divididos em bacia. Cada bacia você tem ali um conjunto de rios, um rio principal, e os rios menores são chamados afluentes. Entre uma bacia e outra existe uma divisa, né? Que geralmente é uma serra que separa uma bacia e outra, onde termina uma bacia e começa outra bacia. Vocês estão vendo essa linha vermelha pontilhada, né? Esses pontinhos vermelhos é justamente a divisa entre as duas bacias, que seria aí o topo da serra, ok? É chamado na geografia divisor de água, certo? Essa divisa entre duas bacias é chamado divisor de água. E perceba aí que o destino final de todo grande rio é justamente o mar, né? O oceano. O ponto final do oceano, aliás, o ponto final do rio é chamado foz, certo? Foz. Essa foz, que é onde o rio encontra com o mar, ela pode ser na forma de estuário ou pode ser na forma de delta. Delta é quando o rio, ao se aproximar do mar, ele se divide em vários canais, formando um triângulo. Aí chama delta, porque delta é uma letra grega que tem a forma de um triângulo. E estuário é quando o rio ele não se divide, ele vai direto e deságua no oceano ou no mar. E o início do rio é a nascente. Então nós temos o início do rio, a nascente, que fica no topo das serras, e o final do rio é chamado de foz, que pode ser estuário ou delta. Ok, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Eu acho que é só isso. Certo? Vai falar aqui um pouco sobre as bacias hidrográficas do Brasil, aliás, as regiões hidrográficas do Brasil, mas eu acredito que será um assunto para a próxima aula. Não vamos avançar agora não, certo? Vamos ficar por aqui, senão o vídeo fica muito longo e aí fica chato. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.